A magia do cinema encanta plateias há mais de um século. O marco inicial da sétima arte é 1895, ano em que os irmãos Lumière proporcionam a primeira sessão de cinema da história, com a exibição do filme A Chegada do Trem na Estação. Em pouco tempo, o cinema se tornou uma das mais lucrativas indústrias do mundo. E com o surgimento de novas mídias como a televisão e o vídeo, nasceram as janelas de exibição. Janela é o período exclusivo de exibição de uma determinada produção cinematográfica em cada mídia. Até pouco tempo, o modelo padrão funcionava assim. Um filme estreava no cinema, depois ia para as locadoras, em seguida para a TV a cabo e, por último, chegava à TV aberta. Mas a popularização do vídeo on demand mexe com esse paradigma. Antes, a exclusividade de exibição nos cinemas era de no mínimo 2 anos. Hoje é de apenas 3 meses. E às vezes o filme nem sequer é lançado na telona. O conceito de janela de exibição, ele já era explorado quando só existia uma janela, que era o cinema. Naquele momento, os filmes eles faziam um caminho da sala mais nobre para menos nobre, né? A lata de negativa ela ia fazendo esse caminho. Então você já tinha esse conceito de janela. Na década de 50 é que surge a segunda grande janela, que é a TV aberta, de forma não muito harmoniosa no começo, porque ela afeta a bilheteria do cinema, né? Antes de se tornar uma nova janela para o cinema. E mais tarde, com a TV por assinatura e com o home video, é que começam a surgir outras janelas, né? Quando surgiu o DVD, né, se achou que o cinema ia acabar, que a televisão ia acabar, que tudo ia mudar e nada mais seria como antes. Obviamente, tiveram mudanças, mas o cinema manteve o seu espaço, né? Então, acho que falando janela por janela, primeiro a janela de cinema. A janela de cinema, ela não vai desaparecer, então quando a gente olha, por exemplo, a própria bilheteria no Brasil, ela tem crescido. Eu sou dos que acham e se alinham de que a sala de cinema terá sempre seu lugar. É claro que hoje o filme que ela passa em maior escala é o filme evento, como a gente chama, mas ela é o começo de tudo, quer dizer, nessa questão de janela que tem sido bem polêmica, porque o mercado ele era muito arrumado. E você ia ao cinema, 6 meses depois você estava no vídeo, 6 meses depois você estava na TV aberta. E aí veio o VOD, que deu uma desarrumada total nesse processo, porque, inclusive no Brasil, a grande janela de respiro econômico para as distribuidoras era o VHS e depois continuado pelo DVD até o Blu-ray. Ele era muito pujante, entendeu? Muitos filmes bastavam passar nas salas de cinema para existirem e faziam realmente recurso, faziam faturamento no mercado, na segunda janela do vídeo. Os grandes grupos de mídia perceberam que eles precisam estar nas plataformas digitais. Eles precisam ter um pé ali, porque isso vai crescer e isso vai dominar o mercado. Essa vai ser, em algum momento, a principal plataforma de distribuição de conteúdo. Então, eles começam hoje a dar mais valor do que eles davam no passado para essas plataformas. A Globo hoje lança algumas séries primeiro no Globoplay para depois ir para a TV aberta, mas essa exploração do online já acontece no mundo. Existe, por exemplo, o serviço Hulu nos Estados Unidos, que é uma associação de vários grupos de mídia que escoam ali o seu conteúdo naquela plataforma. A tendência é que os grandes grupos de mídia tentem ocupar também esse novo meio de exibição. Aí, geral! Vou falar uma vez só! Todo mundo na tranca! Eles cumprem pena, mas nunca foram condenados. Eles estão no purgatório, mas não cometeram nenhum pecado. Eles se colocam em perigo para que você possa viver em paz. Quando a gente fala do DVD, eu acho que não é nem futuro, é presente, e realmente virou peça de colecionador, assim como as videolocadoras. Eu acho que o que a gente vai ver acontecer no Brasil é
assim que a lei de regulamentação do vídeo on demand for estabelecida, a gente vai ter a entrada de muitos players e um crescimento brutal desse segmento, que apesar de fazer barulho é ainda muito pequenininho, né? Então, a Netflix, obviamente, vai investir muito mais forte assim que as regras forem estabelecidas. A gente não teve a entrada da Amazon no vídeo e a gente tem empresas de mercados, developing markets, vamos chamar, que naturalmente vão entrar no Brasil. Então, você tem, por exemplo, o grande player que é o iFlix, que é um dos maiores players de vídeo on demand da Ásia. A gente tem outros players na China, o Alibaba e outros similares que devem entrar no mercado brasileiro, porque é um dos mercados de maior população, capital de redes sociais do mundo, que mais assiste vídeo online. Então, essa é a grande mudança que vai acontecer. E a novidade que começou há alguns anos atrás, principalmente com as plataformas de vídeo sob demanda, é uma mistura dessas janelas, né? Já teve filmes que foram lançados simultaneamente no Netflix e em sala de cinema, e agora tem filmes que o Netflix está lançando primeiro na plataforma de vídeo on demand para depois seguir para a sala de cinema ou para nem seguir, né? Então isso muda todo o conceito de janelas. É uma discussão que está acontecendo no mundo também. Na França agora teve um caso com o Festival de Cannes que foi importante. A gente teve um episódio agora no Festival de Cannes, bem recente, em que Cannes programou no festival alguns filmes que tinham estreado direto em plataforma de VOD, no streaming. E houve uma grita dos tradicionalistas, e não só dos tradicionalistas, dos que têm a compreensão que lugar de cinema é em cinema. Com isso, eles voltaram atrás, a direção de Cannes pelo menos anunciou que não vai ter filmes que não tenham estreados em cinema ou que não estejam programados para serem estreados em cinema na sua programação. Nosso plano é desmascarar a Mirando, resgatar o Okja e trazer ela de volta para você. 10 anos de planejamento. Estamos prestes a lançar o produto que vai alimentar milhões e o que acontece? Aquela adorável criadora vai nos destruir. Acho que no audiovisual global, né, a gente sempre tem um debate um pouco da linha francesa, né, que é do cinema de arte, que é do culto ao cinema, que é do culto à tradição, que Cannes é a janela primária, que de alguma forma é para proteger esse mercado que é um mercado estabelecido. E do outro lado você tem um modelo de indústria americana que é de indústria. Então, assim, o que o público quer? Que modelo funciona melhor para a demanda que existe no mercado? Eu acho que a gente ainda passa um período um pouco mais longo antes que isso se arrume, mas eu acho que o cinema mantém sempre o seu evento lançador, ele sempre será a ponta do iceberg, e depois a gente hoje tem que ver essas janelas no VOD, se é o transacional, se é o de partido mensal, e eu acho que também vai haver uma evolução no entendimento do conteúdo que você está consumindo, entendeu? E o filme é o filme de uma experiência de tela grande que dura aproximadamente 2 horas, ele é coletivo. É diferente, você numa sala de cinema, que você tenha 100 ou 200 pessoas com você, de uma comédia a um drama, aquilo é um contágio, entendeu? O riso fica mais fácil, a angústia fica maior, então eu acho que essa é uma experiência... A dinâmica das janelas, ela é um conceito global, né? No mundo inteiro se explora isso. No mundo inteiro, o cinema é a janela mais nobre, seguindo para as outras. E a dinâmica é mais ou menos a mesma. Cada vez que surge uma janela nova, você tem um momento de rediscussão do mercado. Netflix, ela entra com uma força muito grande, mexendo nas estruturas de mercado. Mas hoje, para vocês terem ideia, ela não é um player lucrativo. Então, quem quiser entrar lá no site da Netflix vai ver. É um momento mais de ocupar mercado do que de se fazer dinheiro. Que mudanças que a Netflix traz para esse mercado? Primeiro,
um volume financeiro brutal no financiamento de conteúdo original, né? Segundo, encurtou bastante as janelas, inclusive entrando aí num grande debate internacional de lançamento simultâneo ou de lançamento até antes do vídeo on demand. Ainda não se tem uma definição internacional de como isso vai ser tratado. Mas quando a gente olha, por exemplo, um festival de Cannes, um Emmy, a gente vê como esses produtos originais feitos para o vídeo on demand têm tido uma força muito grande, não só de mexer em estruturas de mercado, mas de realmente qualidade e apelo ao público, né? Eu costumo ir ao cinema, sim. Gosto muito de assistir filmes de super-heróis, ficção científica. Comédia e, de preferência, filme brasileiro. O que eu mais gosto de assistir são documentários, por exemplo, filmes que relatem a história. Eu não vou negar que assistir um filme no Netflix em casa é muito bom. Ainda prefiro o cinema. É um atrativo a mais, se ir na tela grande. Eu prefiro na televisão. É um espaço exatamente para você ver, assistir filmes. Porque eu fico mais à vontade na minha casa. Eu acho as produções nacionais muito boas e também eu considero que elas vêm melhorando ao longo do tempo. Eu costumo assistir um filme nacional, sim, até para estimular que continue fazendo. Eu só assisto os filmes que realmente são mais famosos, tal como Tropa de Elite. Muitas vezes você gasta valorizando o filme de fora e por que não de casa? Geralmente é uma sessão no dia, ou no máximo 2, e às vezes em horários ruins. Precisaria ter mais, para valorizar inclusive o produto nacional. Mais de 100 filmes nacionais são lançados no circuito brasileiro de cinema por ano. Enquanto alguns gêneros, como as comédias, levam milhões de espectadores às salas de cinema, outras produções, como documentários, por exemplo, às vezes têm menos de 100 espectadores. Como devemos explorar as janelas de exibição para que os filmes brasileiros alcancem um público maior? Nem todo título vai ter a mesma distribuição, mas isso não quer dizer que um filme não possa passar por todas as janelas. Ele tem que ser bem explorado em cada uma das janelas. Então, existem salas de cinema que são dedicadas a um público cinéfilo, por exemplo. Então, não é só a comédia romântica que vai para essa sala. Você tem um outro perfil de filme que pode ir para essa sala. Mas, assim, a exploração, o potencial de cada janela, de certa forma, obedece à mesma do cinema. As comédias vão ter destaque na TV por assinatura, vão ter destaque no vídeo sob demanda e vão ter destaque na TV aberta também. Hoje, a gente tem para cada título um modelo de negócio. Os grandes blockbusters ainda têm uma janela muito garantida no cinema. Por quê? Porque os estúdios investem caminhões de dinheiro para esse lançamento e eles têm que garantir o retorno deles no cinema. Agora, títulos, por exemplo, que são mais artísticos, eles podem até ter lançamento simultâneo. Ou o documentário. A gente faz a janela curtíssima. Então, a gente tem trabalhado bastante com a Globo News, que hoje é um dos maiores canais de exibição de documentários do Brasil. No caso da Globo News, a gente lança o documentário no cinema. Ele é uma grande vitrine e serve de promoção para sair na mídia, para ter crítica. E logo depois ele tem uma exibição na Globo News. E aí segue a sua carreira normal. O Brasil tem uma tradição grande de fazer documentários. E documentários de longa-metragem que ambicionam a tela de cinema. Essa é uma outra discussão, porque talvez não seja o local ideal a tela de cinema, mas enquanto você não tem nas outras plataformas o prestígio que a tela de cinema dá, com a sua pré-estreia, com a sua crítica de estreia em todos os veículos e nos cadernos de cultura, mas eu acho que caminhamos para isso e, de novo, naquela linha que eu acredito que os conteúdos eles vão estar muito claros, progressivamente vão ficar muito claros para aonde serem consumidos pelos espectadores, eu acho que esse panorama também do documentário vai se incluir. Que sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis? A minha infância foi roubada. Cheio de amor e eu, pá, ficava
de braços abertos, enjoelhar em cima de grão de milho e tudo. Deus o livre, só escutava o grito. Os distribuidores já aprenderam a explorar essas janelas, já estão lidando com as diferentes modalidades de vídeo sob demanda, por exemplo. O vídeo sob demanda, ele atua em 3 momentos das janelas de exibição, né? Existe o vídeo sob demanda transacional, que é quando você aluga um filme, que é num primeiro momento. Tem o vídeo sob demanda por assinatura, que é como modelo Netflix, já é num segundo momento. E aí você segue para modelos baseados em publicidade, como o próprio YouTube, por exemplo. Quando a gente vai pro mundo, a gente tem players especializados em segmentos. Então, se eu pegar, por exemplo, o mercado LGBT, no Brasil, em geral, esse filme não vai fazer 3 milhões de espectadores. Mas ele tem uma gama de festivais especializados internacionais, uma gama de distribuidores que trabalham só com esse tipo de título. Até plataformas de vídeo on demand que trabalham só com esse segmento. E assim você consegue explorar o mercado global. Aliás, o trabalho do distribuidor é extremamente estratégico, porque a gente vai olhar e vai falar qual é a melhor estratégia para trabalhar esse título. Pode ser ir direto para o vídeo on demand. Porque eu vou fazer cinema se o cinema é um custo para mim e eu não preciso desse marketing. Ou pode ser lançar junto, como a gente fez com Marina. Ou pode ser trabalhar direto na televisão, como a gente faz para o documentário Wildlife. Emotions arise in me when I feel my heart is opening, and it's so painful. Antes você tinha a primazia, quer dizer, o mercado ele era endurecido, vamos dizer assim. As janelas eram aquilo e você realmente não tinha outra forma de acessar que não fosse respeitando aquelas janelas. Hoje não, nós estamos na época do compartilhamento, tudo é compartilhado e estamos na época justamente dessa circulação expressa numa velocidade incrível da comunicação, das informações e das possibilidades de ver o conteúdo. O que o público quer? E aí não precisa ser massa. Então, por exemplo, a Elo trabalha com filmes de nicho ou de segmentos. Exemplo, segmento LGBT. É um público que assiste muito filme, em geral super culto, e que quer conteúdo adequado para ele. São filmes blockbusters? Não, não são. Mas eles atendem um segmento de mercado. Que é que nem Eu Sou Judia. O segmento judaico. Daniel Burman, filme argentino judaico. Vai funcionar no mundo inteiro. É um filme blockbuster? Não, mas ele tem a sua fatia de mercado. Então, em última instância, assim, eu torço para que o modelo da Netflix, o modelo da Amazon, ele realmente funcione, porque é o que o público deseja, não tem jeito. Ou é isso ou é a pirataria. Com a digitalização e com a globalização, houve um encurtamento do tempo de janelas, né? Nenhum público de nenhum país quer esperar 2 anos para ver um lançamento e ao mesmo tempo existe aí a pirataria, então as janelas precisam responder de forma ágil, de forma a combater a pirataria, porque senão o público vai buscar da forma que ele conseguir, né? Então você tem um encurtamento natural de janelas que está acontecendo. Em alguns países isso é regulado, inclusive, para tentar manter um pouco mais a janela no cinema e fazer com que a sala de cinema tenha um tempo maior de exploração. Mas a tendência é de encurtamento. O mercado de exibição, ele consegue superar as cotas de cinema brasileiro. E faz anos que o Ancine não muda a cota, né? Então, o mercado já aceitou e já aprendeu a lidar com isso. Sobre as novas plataformas, é uma questão um pouco mais complicada. Não existe uma fórmula no mundo, porque você tem acervos gigantes de 3.000 títulos. Se você cria aí
uma cota de conteúdo, quanto conteúdo você tem disponível no Brasil vai limitar o tamanho do acervo total que essa plataforma pode ter. Então, pode não ser a maneira mais saudável de se regular isso. Ali, X% deveria ser de conteúdo nacional. É uma forma de se regular que está sendo discutida, mas ainda não está pronta. Eu não gosto da coisa de cotas. Eu acho que ela, de alguma maneira, discrimina, separa e diminui a dignidade. Mas, por outro lado, não sou inocente em achar que o mercado é um mercado de boas maneiras e gentil. Então, é necessário, sim, alguma intervenção e alguma regulação. Na nossa área, exatamente a área do audiovisual, nós convivemos, por exemplo, na exibição, com uma cota de tela tradicional, que é tradicional no sentido que ela existe há muito tempo, ela é discutida todo ano, ela avança, e eu acho ela um instrumento, sim, importante. No meu ideal, eu gostaria que em algum momento o cinema brasileiro tivesse uma força tal que ele naturalmente não precisaria dessa regulação, porque ele estaria demandado pelo espectador, pela sociedade, um volume. Mas é importante, sim. E faço a mesma transposição para a coisa do streaming, onde está Netflix e Amazon. Esse meio termo é muito difícil, né? O quanto você puxa para uma liberdade de mercado e o quanto você puxa para um controle estatal. O modelo que eu acredito muito é o modelo de agências reguladoras. Não de players estatais, como a gente teve no passado uma Embrafilme, mas de agências reguladoras. E qual o papel da agência reguladora? Regular, né? Mas regular para quê? Para o desenvolvimento do mercado. Para que haja um desenvolvimento de mercado, essas cotas ajudaram muito. Então, assim, a cota faz com que o produto brasileiro comece a ter espaço. E aí vamos pegar, por exemplo, eu acho que a questão da cota na televisão ela é muito clara e significativa. Então, com a lei que estabeleceu cotas de produção brasileira na televisão e canais brasileiros, no começo todo mundo falou, ai, ninguém vai assistir, está imposto lá por lei e vai ser um fracasso. O que aconteceu? Por causa dessas cotas, esse mercado começou a girar, os produtores começaram a ter experiência, as produtoras começaram a ficar mais fortes. E olha que interessante, as maiores audiências de canais brasileiros são os infantis. Então, é Discovery Kids, Cartoon. E quais são os programas desses canais de maior audiência? Os programas brasileiros. Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. A janela se move de uma temporalidade mais para uma característica em momento de consumo. Eu acho que a nova organização do espectador de consumir o conteúdo vai vir por aí, entendeu? E ele, de alguma maneira, influencia nos padrões, porque eles não são mais impostos pela indústria. Eu sou uma grande otimista do audiovisual. Eu acho que hoje a gente já estabeleceu uma indústria muito forte, né? Acho que os nossos próximos desafios e oportunidades são o vídeo on demand, a regulamentação, a abertura e aí mecanismos de incentivo para que as produtoras brasileiras, as distribuidoras brasileiras encontrem seu espaço nesse segmento. A gente tem interesses econômicos envolvidos, então alguém tem que pagar a conta. Então, assim, se a gente for seguir 100% público, eu quero tudo de graça, amanhã, e que eu possa assistir quando eu quiser. Isso é a demanda do público, né? O que eu acho que vai acontecer, como sempre acontece, os interesses econômicos dos vários envolvidos, da sala de cinema, do produtor, do distribuidor e do público final, vão acabar se alinhando. Eu acho que a fórmula de exploração das janelas, ela vai acabar. Não existe mais fórmula. Cada título vai ser explorado de uma forma e da forma que é melhor para aquele título e para aquela obra. Não faz mais sentido seguir uma carreira de janelas para alguns títulos e para outros faz. Então, não tem mais fórmula pronta.
Tudo indica que as janelas de exibição podem deixar de ser temporais, tornando-se físicas. Talvez em breve possamos experimentar a emoção de assistir um filme no cinema e revê-lo na TV no mesmo dia. O primeiro filme exibido na televisão, por exemplo, The Crooked Circle, foi transmitido enquanto ainda estava nos cinemas. Isso em 1933.